Mais um processo do Espírito Santo, agora da relatoria da conselheira Thaís Ferraz. É o pedido de providências 866 de 2011, em que é requerente Carmen Lúcia Correia, juíza de direito, e requerido o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Vossa Excelência tem a palavra, conselheira Thaís. Obrigada, senhor presidente. Apenas fazer o registro da chegada para a nossa honra do conselheiro Gilberto, do Conselho Nacional de Justiça, que vem nos prestigiar hoje com a sua presença. Acaba de chegar. Esse é um pedido de providências formulado por Carmen Lúcia Correia, juíza de direitos da Terceira Vara Criminal Privativa do Júri da Capital, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em razão do não comparecimento de membros do Ministério Público Estadual a 4 audiências de processo criminal, sob a justificativa de estarem atendendo à convocação do senhor Procurador-Geral de Justiça do referido Estado. Alegou a requerente que as audiências foram adiadas devido à ausência dos promotores que atuam na vara do Juízo de Serra e à inércia em designar substituto. Aduziu ainda que não houve prévia comunicação do fato àquele juízo, gerando prejuízos às atividades da Justiça, ao erário e transtorno às partes. Solicitou providências para que fatos dessa natureza não se repitam. Estado a manifestação, o Procurador-Geral de Justiça informou que a convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de abril de 2011, cujo objeto referia-se ao curso Tribunal do Júri, Atualização e Prática, ministrado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, nos dias 28 e 29 do mês de abril desse ano, das 9 às 18h30. Informou que os procuradores da Vara do Júri de Serra não pediram a designação de substitutos para atuarem nas audiências mencionadas. Registrou outro sim, que a chefia de gabinete do Ministério Público do Espírito Santo, nos casos em que haja prejuízo à prestação jurisdicional, sempre orienta seus membros a justificarem a ausência às convocações. Por fim, encaminhou cópia dos ofícios à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Espírito Santo para conhecimento e providências cabíveis. Eu solicitei informações complementares ao diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público e aos promotores de justiça com atribuição na vara privativa do júri e do juízo de Serra. O Dr. Sérgio Dário Machado, dirigente do CEAF, confirmou a presença dos promotores de justiça, Devair Pereira e Gustavo Ribeiro Bacelar, no citado curso, promovido pela instituição através da lista de presença subscrita pelos promotores. Asseverou que as solicitações para... só um minutinho. O doutor Devair Pereira, promotor de justiça que oficia perante o juiz da Terceira Vara Criminal de Serra, afirmou que houve convocação por parte do Procurador-Geral para participar do referido curso e que encaminhou, no dia 27 de abril, petição comunicando a sua futura ausência àquele juízo, justificando-a por meio da juntada de cópia do ato convocatório. Informou ainda que participou do evento com 100% de aproveitamento, conforme até certificado fornecido pelo CEAF. Asseverou que as solicitações para substituição de promotores ocorrem sempre em casos de interesse particular. Portanto, em seu entendimento, a convocação do senhor Procurador-Geral de Justiça pressupõe conhecimento obrigatório pelos membros do parquê. O promotor Gustavo Bacelar, por sua vez, informou que participou do referido curso, cumprindo carga horária de 16 horas, nos dias 28 e 29 de abril, conforme declaração anexa à folha 78, firmada pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo dirigente do CEAF. Alegou que é dever de todo promotor de justiça atender às convocações e determinações de caráter administrativo emanadas da administração superior e que não consta nenhuma exceção condicionando o comparecimento às convocações à ausência de prejuízo ao exercício da prestação jurisdicional. Nesse sentido, apresentou um manifesto de apoio de 46 promotores de justiça que corroboram a sua análise. Ressaltou ainda que o descumprimento de dever funcional constitui infração disciplinar prevista no artigo 127 da Lei Orgânica, é passível de aplicação de 127 da Constituição, passível de aplicação de punições incertas no artigo 128, todos da referida lei orgânica. Informou que desconhece a orientação alegada pelo PGJ de que a chefia de gabinete sempre orienta os membros a justificarem a ausência às convocações quando houver prejuízo à prestação jurisdicional, visto que não há qualquer instrumento normativo que respalde tal procedimento. Além disso, afirmou que no ato convocatório não houve ressalva quanto à dispensa de seu atendimento na hipótese de haver prejuízo ao exercício da jurisdição. Aduziu que cabe à Procuradoria-Geral analisar a essencialidade ou não do comparecimento do promotor em determinados eventos e que, para tanto, a convocação seria instrumento somente para casos de relevância.
Nesse sentido, a administração assumiria a responsabilidade pela ausência do órgão de execução à Promotoria de Justiça ou ao Fórum sem condicionamentos. Já para situações de inexistência de graves prejuízos ao exercício das funções ministeriais e prestações jurisdicionais, o PGJ utilizar-se-ia do Instituto do Convite, expedindo resolução para definir quais situações configurariam grave prejuízo ao exercício das funções e prestações jurisdicionais, sendo que, se comparecesse em tais circunstâncias, aí sim seria responsabilizado. Um membro do Ministério Público argumentou ainda que, a despeito de ser um dever incumbido ao promotor de justiça, a convocação é prerrogativa do procurador-geral, que deve ter os instrumentos normativos necessários para chamar os membros de forma compulsória, fazendo valer sua hierarquia administrativo-funcional. Logo, sua orientação desconsidera o imperativo legal da lei orgânica, bem como abre mão de sua própria prerrogativa, vez que os promotores não mais compareceriam sob a justificativa de prejuízo na prestação jurisdicional. Salientou que, a despeito da importância e urgência das audiências em comento, a convocação tratava-se de tema estritamente correlato ao aperfeiçoamento do exercício de suas funções ministeriais. Assim, a audiência poderia ser redesignada para data muito próxima e até mesmo no período da manhã. Além disso, sempre se colocou à disposição da administração para participar de julgamentos dessa natureza, especialmente quando ausentes titulares de promotorias especializadas do júri, o que configurou em mais um motivo para atendimento de pronto e imediato à referida convocação. Quanto à ausência de pedido de designação de outro órgão para a atuação nas audiências mencionadas, o referido promotor destacou que o ato convocatório foi publicado com apenas 48 horas de antecedência do início do curso, abrangendo não somente diversas classes de promotoria, bem como todos os promotores de justiça substitutos. Esse fato, aliado à escassez de promotores à época, assim como a não regulamentação por parte da administração superior da substituição automática dos membros até a presente data, nada obstante decisão deste Conselho Nacional, ensejou a protocolização do pedido de adiamento das audiências mencionadas, conforme petições que juntou. Em relação ao despacho da doutora Carmen Lúcia Correia, constante do termo de audiência, em que há o relato do atraso na instrução criminal pela ausência e falta de designação de promotor substituto, além da informação de que não houve prévia comunicação do fato, o promotor Gustavo afirmou que suas alegações são inverídicas porque peticionou nos autos, informando, no dia 27 de abril, acerca da convocação e da impossibilidade de comparecimento, pedindo redesignação de audiência, conforme as folhas 85 e 90. Por fim, pediu o arquivamento do procedimento por estar cumprindo o dever funcional. Esse é o relatório, senhor presidente. Excelência, pode prosseguir com o voto. Os autos tratam de pedido da juíza Carmen Lúcia Correia, que atua na terceira vara criminal do Juízo de Serra, no sentido de que sejam tomadas providências para que não ocorra mais ausência de promotores de justiça em audiências judiciais previamente marcadas, sem designação de substitutos. Pela Lei Orgânica do Ministério Público do Espírito Santo, Lei Complementar 95, mais especificamente previsto no artigo 10º, é da competência do Procurador-Geral de Justiça convocar membro do Ministério Público para reuniões, em caso o curso Tribunal do Júri, atualização e prática, ministrado nas dependências do Ministério Público. Nesse sentido, decorre uma prerrogativa inerente ao chefe do parquê de convocar os promotores e um dever de parte desses de obedecerem ao ato convocatório, constante reza o inciso 15 do artigo 117 da mesma lei. São deveres de cada membro, entre outros, atender às convocações e determinações de caráter administrativo ou de ordem geral emanadas dos órgãos da administração superior. Desse modo, o descumprimento da convocação do procurador-geral por parte dos promotores os enquadraria, em tese, em infração disciplinar, prevista no artigo 127, inciso 6º da Lei Complementar 95, por descumprimento de dever funcional. Assim, entendo que o comportamento apresentado pelos promotores em relação aos deveres a que são submetidos pela legislação não pode ser considerado falta funcional, ainda que tenha havido prejuízo à prestação jurisdicional. A despeito disso, atender ao expediente da Promotoria de Justiça e assistir aos atos judiciais também são deveres dos promotores de justiça, consoante apregou o mesmo artigo 117, inciso 6º da lei. Outro aspecto a ser considerado é que o aperfeiçoamento funcional dos membros é fundamental para o exercício cada vez mais eficiente de suas funções. O ofício frente ao Tribunal do Júri é especialmente peculiar, exigindo diferentes formas de capacitação, e não por outra razão, outro dever substancial foi inserido no inciso 19 do mesmo artigo 117 da Lei Complementar, dizendo que são deveres do membro também participar dos cursos promovidos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e pertinentes ao exercício da função. Em prol de uma prestação laboral proficiente e atualizada, a sociedade espera que o promotor de justiça esteja plenamente capacitado para o exercício de suas funções, de forma a reciclar-se permanentemente e aprimorar seus conhecimentos. Como visto, os promotores encontravam-se diante de duas demandas funcionais a que deveriam atender: a convocação do procurador-geral para aperfeiçoamento das funções e
o dever de comparecer às audiências previamente designadas pelo juízo. Atenderam à convocação, comunicando ao juízo, como demonstram as folhas 56 e 85, tempestivamente ainda, que estariam ausentes às audiências devido à referida convocação. Embora a conduta não caracterize falta funcional, já que tomaram a cautela de comunicar ao juízo de que teriam que atender à convocação, não se pode negar que houve prejuízo à prestação jurisdicional. Os promotores poderiam, no caso, ter ido um pouco além como medida de cautela e se certificado da possibilidade de adiamento do ato, para que, em caso negativo, alertassem o Procurador-Geral da necessidade de serem substituídos excepcionalmente.